Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 1. Normalmente, quando nós falamos sobre o Natal ou pregamos a respeito do nascimento de Jesus, é mais comum utilizarmos tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas, porque realmente são riquíssimas as narrativas de ambos os evangelhos. Mas raramente utilizamos o Evangelho de João. E o Evangelho de João é tão revelador, o Evangelho de João é tão magnífico. Ele, bem como os demais evangelhos, inspirados pelo Espírito Santo, nos revelam este que é o plano eterno de Deus. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já havia decidido que um dia Ele mesmo se faria homem, por amor a todos nós, e morreria na cruz do Calvário. E que dia bendito, que dia maravilhoso foi o dia em que o Senhor nasceu. Celebrado nos céus e na terra, anjos louvando e glorificando ao Senhor pela grande dádiva que o Senhor havia entregue aos homens. Pois, assim como foi lido aqui, um menino sim nos deu. E com este menino, que não permaneceu menino, com ele não apenas nos deu a ele, mas nos deu com ele todas as coisas. Pois a Bíblia mesmo diz, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos deu o seu Filho, que não o poupou, que nos deu o seu Filho, como não dará gratuitamente com ele todas as coisas? Sim, ele nos deu Jesus, e com Jesus nos deu tudo, mas o mais importante é que ele se deu. Ele se deu por nós, e ele se deu e se dá a nós. Isso aqui é o mais importante. E nós, dentro dessa manifestação maravilhosa, diz-nos aqui a palavra do Senhor, no versículo de número 14 do primeiro capítulo do Evangelho segundo João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto a Pai é quem o revelou. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. O nascimento de Jesus trouxe algo extraordinário para nós, que foi vermos a glória do unigênito do Pai. Vermos a sua glória. Isso foi o nascimento de Jesus. João, nessas breves palavras, fala algo tão magnífico, algo tão extraordinário. Mas Jesus, não satisfeito em nos revelar a sua glória, a glória do unigênito do Pai, ele fez mais.
Na oração sacerdotal, ele diz: dei-lhes a tua glória. Ele veio não apenas para nos revelar a glória, mas ele veio para nos dar a glória. Sempre que eu penso no nascimento de Jesus, eu penso numa coisa: que Deus, sendo Deus, nos ama e nos amou como Deus. Mas não satisfeito em nos amar como Deus, como Ele é, Deus nos amou como Ele não é. Porque Deus não é homem, mas Deus se fez homem, e como homem nos amou. Como Deus, Deus venceu ao diabo, venceu a todas as hostes malignas. E Jesus mesmo disse: eu vi o diabo cair como um raio dos céus. Deus o derrubou, o venceu de uma vez por todas. O diabo já estava e está vencido por Deus. Mas, mais uma vez eu digo, não satisfeito em vencer o diabo como Deus, venceu o diabo como homem, triunfando, não apenas contra o diabo, mas contra todo principado e toda a potestade, na cruz do Calvário, expondo a todos eles ao vexame. Ele triunfou para que nós também, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtivemos, possamos vencer ao diabo, possamos triunfar sobre todo o poder das trevas. Tudo isto só é possível porque Ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós e Ele habita em nós. Ele habitou entre nós. A palavra que é justamente ligada à ideia do tabernáculo, que é tabernacular. Ele habitou entre nós. E esse habitar entre nós fez com que víssemos a glória de Deus. Mas este habitar em nós faz com que os outros vejam em nós a glória de Deus. E nós estamos aqui para que Ele seja glorificado em nossas vidas. Não apenas um dia para celebrar, mas uma vida para o glorificar. Toda a nossa vida dedicada, consagrada plenamente a Ele. Como às vezes as discussões inúteis nos privam do propósito principal. O nosso propósito principal, eu diria o motivo da minha existência, e espero que seja o motivo da tua existência, é glorificarmos a Deus. É glorificarmos a Deus. Eu nasci para glorificar ao Senhor. Eu existo para glorificar ao Senhor. Como eu disse, por Ele ter habitado entre nós, vimos a sua glória. Mas por Ele habitar em nós, a glória dEle é vista em nós. Pois aonde está o Senhor, aí está a sua glória. E se o Senhor está em mim, se o Senhor está em você, se o Senhor está em nós, a glória de Deus está em nós. E a glória de Deus precisa ser vista em nós.
Este mundo necessita ver algo de bom, algo de maravilhoso, que só o Senhor pode mostrar, que só o Senhor pode revelar. Eu sei que muita gente, como aqui foi bem lembrado, critica. Jesus teria nascido nessa época? De forma alguma. De forma alguma. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nenhum de nós sabe, e não é para saber, a data em que Jesus nasceu. Celebramos dia 25 como poderíamos celebrar qualquer outro dia e como devemos celebrar todos os dias. Todos os dias devemos nos alegrar, porque um dia ele nasceu. Poderia ter sido hoje, poderia ter sido ontem, poderia ter sido amanhã, poderia ter sido em qualquer dia, mas um dia foi. E em todos os dias eu me lembrarei que por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, por amor a todos nós, ele se fez carne. Ele se fez homem. Ele se autoesvaziou, ele se humilhou, assumindo a forma de homem. E em todos os dias eu me lembrarei. A Bíblia diz que as ovelhas estavam no campo, e se fosse no mês de dezembro, as ovelhas não estariam no campo, principalmente nas montanhas, porque é inverno. Dificilmente isso teria acontecido. Foi em um outro período, mas o importante é que Cristo nasceu. Isso é o importante. E mais uma vez eu saliento a importância dele ter nascido, é porque sem ele ter nascido, ele não poderia ter morrido por amor a nós na cruz do Calvário. E sem ter morrido, ele não poderia ter ressuscitado, para que nós nos uníssemos a ele na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição. E que tivéssemos todos nós a experiência de um novo nascimento, da regeneração em Cristo Jesus, vivendo uma nova vida no Senhor. Sabe, ninguém jamais viu a Deus, mas quando os discípulos pediram, mostra-nos o Pai, e Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco, e vós me perguntai, mostra-me o Pai. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai, disse Jesus, somos um só. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. E vimos a sua glória. E o impensável, o inimaginável aconteceu, que vimos a revelação de Deus em carne, na pessoa de Cristo. Por isto ele é a verdade. Por isto ele é o caminho. Por isto ele é a vida. E ninguém vai, ou melhor dizendo, ninguém vem ao Pai, senão através de Jesus Cristo. Senão através do Senhor Jesus. Ou como ele disse, senão através de mim. E é através de Cristo, e é por causa de Cristo. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para celebrar. Os judeus celebram, exatamente nesta época, uma festa que Jesus mesmo celebrou. Alguns chamam de Chanuká, e outros chamam de Hanukkah, a chamada Festa das Luzes.
A Bíblia diz que no inverno, Jesus caminhava no templo, na festa da dedicação, que é o Hanukkah, a festa das luzes, em que celebra-se a vitória dos macabeus contra aqueles inimigos de Israel que profanaram o templo, que contaminaram, que trouxeram contaminação ao templo. E o templo teve que ser novamente purificado e teve que ser, então, dedicado. Por isso é que é chamado festa da dedicação. E chamada festa das luzes, porque novamente se acenderam as luzes da casa do Senhor. Aquela mesma luz que o Senhor disse, não se apagará a luz da casa do Senhor. E novamente o candelabro foi aceso. E diz a tradição que só havia azeite suficiente para um dia, mas que o azeite, sobrenaturalmente, ele se multiplicou, ele perdurou por 8 dias. Isso é o que a tradição nos diz. Isso é o que se fala. Mas uma coisa eu quero dizer a você. Natal também é uma época de podermos retirar tudo que é profano de nossas vidas. Tudo que tem profanado o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os homens. Como foi dito, é uma época de reconciliação, é uma época de família, é uma época de amigos, é uma época em que o mundo se abre ao que os anjos mesmos disseram, paz na terra, aos homens de boa vontade, aos que Ele quer bem. Que haja essa paz, e que eu clamo ao Senhor que essa paz possa existir, e nós imediatamente nos lembramos do que está acontecendo na Europa, no que está acontecendo no Oriente Médio, no que está acontecendo por tantos lugares, no que acontece em nossa nação, o que acontece em nossa cidade, mas a paz também, ela tem que vencer as guerras que existem em nosso meio, que essas guerras profanam muito mais do que nós podemos imaginar e que nós devemos levantar uma guerra contra tudo que é profano e declarar que o que é sagrado se estabelece. Tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é sagrado. Jesus não celebrou o Natal, nunca celebraria. Nós é que somos gratos por Ele ter nascido. Mas Jesus celebrou essa festa, a festa da dedicação. E eu gostaria de convidar a todos nós, que nesse dia, 25 de dezembro, que é o dia que nós nos lembramos que um dia Ele se deu, que um menino foi nos dado, mas que sobre ele estava o governo. Ele nasceu para que haja o governo, para que venha o reino de Deus, que hoje nós nos dediquemos a Ele. Ele se deu por mim, eu me dou a Ele. Que haja realmente toda a luz, todo o brilho, que haja
uma festa das luzes. Sabe, hoje, quando nós falamos festa das luzes, nós falamos como uma festa que possamos olhar a manifestação de várias cores, de várias luzes. Óbvio que o sentido que eles davam era reacender a luz. E nós sabemos que a luz acesa representa a revelação de Deus, mas representa também a manifestação do Espírito Santo. Que venha a manifestação do Espírito Santo em nossos dias. Alguns no nosso meio dizem, nós não deveríamos celebrar o Natal, nós deveríamos celebrar o Hanukkah. São duas festas tão parecidas, em tantos aspectos. Mas deixe-me dizer uma coisa. Com todo respeito ao Natal, com todo respeito ao Hanukkah, nós não celebramos uma festa, nós celebramos uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Que seja de uma forma, que seja de outra forma, no meio, nessa multiforme loucura, não somente graça, mas loucura, que é a Igreja de Cristo, que Cristo seja celebrado. E por mim e por você, que Ele seja de fato celebrado, que Ele nunca seja esquecido, que Ele sempre seja lembrado. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor estas palavras, que é uma palavra só. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele veio para estar entre nós, mas Ele morreu e ressuscitou para estar em nós. Nasceu para estar entre nós, morreu e ressuscitou para estar em nós. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.